turma, então vamos fazer sistema digestório hoje, e obviamente você já conhece bastante coisa dele, porque envolve a digestão da comida, né? E você come, você sabe disso, entra pela boca, vai passando aqui pelo sistema digestório, blá 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 blá, e vai sair pelo ânus depois, em forma de fezes, e você já sabe disso, certo? Então vamos dar uma pincelada aqui, o que seria isso? Você tem a boca, você vai mastigando aqui a comida de alguma forma, né? Já começa a digerir comida na boca de certa forma, triturando ele, né? E os mamíferos têm, todos os mamíferos têm esses dentes especializados, né, que a gente tem na boca, incisivos, caninos, premolares, molares, e uma mandíbula bastante móvel, muito forte, e que tritura a comida, então você ajuda bastante, né, de depois digerir a comida, né, quando você tritura ele na boca, também tem a saliva, né, que você mistura. E depois ele desce aqui pelo esôfago, que talvez dá para ver, esôfago, e vai cair no estômago, onde vai acrescentar sucos gástricos aqui, e vai continuar a digestão da comida. Depois chega no duodeno, duodeno vai receber sucos pancreáticos, que vem do pâncreas, que continua mais ainda a digerir a comida, né? Vamos dizer, digerir, quebrando as moléculas, né, da comida. Você também recebe aqui bilis, né, da vesícula biliar, descendo aqui também no duodeno. E ele emulsifica as gorduras. Depois a gente vai ver, ele separa as gorduras em partículas menores para você conseguir absorver eles melhores depois. E quem cria o bilis é o fígado, certo? E aí a comida continua aqui andando pelo jejuno, íleon, que é o intestino delgado, onde então os nutrientes são absorvidos pelo tecido epitelial que você tem no intestino delgado, e vai caindo no sangue, vai caindo na linfa, dependendo do que é, e você vai recebendo então esses nutrientes. Depois chega no cólon, e no cólon ele já não é mais exatamente comida, é fezes agora, né? Que basicamente tem muita bactéria aqui também. E os produtos que talvez você não conseguiu muito bem aproveitar, ou seria um lixo de alguma forma, vai cair no reto, tem o ânus e você vai expelir do corpo. Eu imagino que você mais ou menos conhece isso aqui já, né? O que eu estou falando. Então, o alimento sofre quebras química e mecânica dentro do sistema digestório. A finalidade é aproveitar os nutrientes, né? Ele também remove as sobras dos alimentos, né? Que seria as fezes, né? O sistema começa na boca e termina no reto, incluindo o fígado e o pâncreas. Eu acho que vocês já conhecem. Os alimentos necessários para o corpo humano são divididos em duas categorias: macronutrientes e micronutrientes. Então, macronutrientes é proteína, gordura e carboidrato. São aqueles que você come em grande quantidade durante o dia. Micronutrientes é vitaminas e minerais, tá? E talvez mais algumas coisas de outros tipos de moléculas. E, obviamente, você tem água também, né? Você precisa tomar água também, que seria um tipo de macronutriente, sei lá. Aqui tem macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras. Micronutrientes, sais minerais e vitaminas. Certo? E lembra então que tem água também, né? Que a gente precisa ingerir água. Então, o que a gente tem? A gente falou, então, você tem a boca, ele mistura e tritura a comida, e os mamíferos têm uma boca muito, muito interessante, né? Porque ele tem os dentes, né, especializados, tem os incisivos, canino, premolares e molares. E eles são muito, muito, muito eficazes em triturar comida, e cortar e furar, né? E isso é de mamífero, né? Os outros bichos não têm essa especialização de dentes. Então, aí você também tem no própria saliva, você tem uma coisa chamada amilase, que hidrolisa amido. Então, ele vai separando o amido, vamos dizer, o carboidrato, em pedaços menores, tá? Chama amilase, e também é bem típico do ser humano de ter amilase. Talvez outros primatas tenham, eu não lembro agora.
Mas o amilase é bem típico do ser humano. A maioria dos bichos na saliva deles não tem amilase para já começar a processar aqui o carboidrato. Quem come muito carboidrato, então é eficaz já começar essa digestão dentro da própria boca. Você vai engolir isso aqui. Aliás, quando mistura a comida, né, que você comeu com a saliva, chama agora bolo alimentar. Né? Não é mais comida, porque já misturou, já triturou. Você, então, engole o bolo alimentar, ele vai passar pelo esôfago e vai cair no estômago. No estômago, você tem uma enzima chamada gastrina, que as células epiteliais produz dentro do estômago, que faz parte dos sucos gástricos. E a gastrina, ele aumenta os movimentos do próprio estômago para poder, então, misturar comida, mas também ele também estimula a produção de ácido clorídrico, HCl, que baixa muito o pH. Cai até mais ou menos 2, pH 2 no estômago, que significa o quê? Que também é uma produção, né? Porque mata boa parte das bactérias, micro-organismos que entra junto com o bolo alimentar aqui no estômago. E o HCl, quando você tem uma boa produção do HCl, cai o pH também, ativa a pepsina, né? Que chama pepsinogênio, mas esse baixo pH ativa o pepsinogênio em pepsina, e a pepsina, ele começa a digerir as proteínas. E essa queda do pH também desativa a amilase aqui que tinha aqui. Então a amilase age um pouquinho na boca, cai no estômago meio desativado. Então uma eficácia média talvez, mas agora a pepsina começa a funcionar e ele começa a digerir as proteínas aqui, para quebrar eles em aminoácidos, peptídeos, por exemplo. Tá? E esse HCl também, quando cai o pH, ativa o fator intrínseco. E o fator intrínseco é muito importante porque ele precisa para absorver B12. Então, o pH baixo, para gastar o HCl, vai ativar o fator intrínseco e ele vai ligar ao B12. E com essa ligação do fator intrínseco com o B12 vai fazer você conseguir absorver o B12 depois no intestino delgado. Sem fator intrínseco, você não absorve o B12 e aí é bem problemático, né? Porque dá anemia, pode até dar piores problemas, né? Se você não tem B12, aí teria que tomar B12 de outra forma, talvez com injeção ou alguma coisa. Aí eu não sei exatamente como faz, tá? Depois, vamos dizer, passou pelo estômago, agora está misturado aqui, né, com esses sucos gástricos, ele vai cair no intestino delgado, que é aqui, aliás, duodeno, desculpa, delgado é dividido em duodeno, jejunum e íleo, a primeira parte é duodeno. No duodeno, o que vai acontecer? O pâncreas vai colocar sucos pancreáticos no duodeno, que vai misturar aqui agora com o bolo alimentar, que agora vai chamar quimo, vocês vão ver. E depois a vesícula biliar vai liberar aqui bilis nessa mistura aqui de alimento que tem aqui. O bilis é feito no fígado, é armazenado aqui na vesícula biliar. E ele emulsifica as gorduras, ele separa as gorduras em menores pedaços. Pensa bem, se você joga um pouco de óleo numa panela de água, você vai ver que o óleo se junta e fica um pedação assim boiando em cima da água. E o bilis, quando cai lá dentro, ele separa eles em gotículas menores, mais ou menos como se você jogasse um detergente lá dentro. Você vê que ele vai separando em pedaços menores, porque ele vai separando as gorduras, para você conseguir então absorver melhor as gorduras que você comeu, tá? Então o duodeno recebe bilis e sucos pancreáticos. Os sucos pancreáticos vai começar a agir em cima dos carboidratos, das gorduras, das proteínas, para começar a poder digerir eles melhores, para depois, vamos dizer, separar eles em moléculas menores, na verdade, para depois ser absorvido pelo intestino.
O jejum ilho depois, aqui depois vai absorver isso aqui. A mistura acontece aqui no estômago do duodeno e depois o resto do jejum e íleon vai começar realmente pegar esses nutrientes e colocar no sangue ou na linfa. As gorduras vão para a linfa e o resto dos nutrientes vai para o sangue para você realmente absorver. Porque se você não absorve, vai passar, vai virar fezes e vai sair quando você faz cocô. O que acontece é que o bolo alimentar, quando ele mistura aqui com esses produtos aqui, sucos pancreáticos, sucos gástricos e tudo, ele muda o nome para quimo. Então, você come a comida, misturou com saliva, triturou na boca, é bolo alimentar. Caindo no estômago, passando aqui pelo duodeno, vai misturar com um monte de sucos que vai digerir a comida. Não chama mais bolo alimentar, chama quimo. Agora, o quimo vai andar aqui pelo jejum íleon e no final disso aqui, né? Agora chama quimo, então, e ele foi absorvido aqui de alguma forma, né? Porque você, claro, né, tem que absorver também, né, os nutrientes de alguma forma, né? Porque se você for pensar, e isso de fato é assim, é como se você tem um tubo dentro de você, né? Tipo, a boca é um buraco que vai até o ânus. E essa parte aqui é revestido por tecido epitelial. Mas toda essa parte interna, o próprio tubo, não faz parte de você, na verdade. É o exterior, né? É como se você fosse um donut, sabe? Um donut, tem um buraco aqui no meio. O buraco não faz parte do donut, né? O donut é o parte em volta, né? Então, toda essa parte, quando ele passa por dentro de você, na verdade não está dentro de você. Ele está no meio de você, né? Você pode entender? E você precisa pegar essas coisas e colocar dentro do seu corpo, né? Porque, na verdade, é um vazio, é um tubo que passa dentro de você, né? Ok? Depois o intestino grosso. E aqui falta um pouco assim, pegar a água que sobrou. E lembra que boa parte da água é absorvido aqui no jejum no íleon, tá? Chegando no intestino grosso, ele continua pegando o resto de água que tem. E também alguns sais minerais que talvez sobraram, ele consegue absorver. Aqui as bactérias também estão criando várias coisas, por exemplo, algumas vitaminas, ele vai quebrando certas gorduras em tipo, em inglês chama small chain fatty acids, tipo pequenas cadeias de gorduras. E tudo isso aqui também é saudável para o seu epitélio, ele tem uma interação entre seu epitélio com as bactérias que estão aqui, que é bastante complexo isso aqui, eu não domino isso aqui, eu sei que existe só, mas é uma coisa assim que essas bactérias também, o microbiota que você tem é super saudável, tem uma microbiota boa, né, que ajuda muito, inclusive a contração do próprio intestino e tudo e tal. E a gente não falou de contrações, mas o seu intestino ele vai empurrando, né, a comida para frente, né? Tem vários tipos de movimentos, tem movimentos segmentares, que é que ele vai segmentando a comida, e tem os peristálticos que ele vai empurrando. Então, assim, e as bactérias, super importante aqui no intestino grosso, e também ele cria, vamos dizer, certas condições aqui muito boas para o seu intestino funcionar bem. E para ele funcionar bem também é bom comer um pouco de fibra também, além de muitas outras coisas, né? As fibras são coisas que você come e você não consegue digerir, porque você não tem enzimas suficientemente poderosas para isso. Essas fibras, depois quando chega, é usado para essas bactérias, eles fermentam, eles ficam trabalhando em cima deles. Isso aqui é super saudável ter. Então, uma dica se boa para ter um intestino bom é bastante fibra, né? Comer coisas mais integrais, né? Arroz integral, quando tem uma coisa integral. Cuidado só, né? Porque quando você vai no supermercado escrito integral, às vezes é só 40% integral, o resto não é integral, né? Tem que ficar de olho nessas coisas também. Ok? E depois, obviamente, o intestino grosso então leva o resto dos produtos agora que tem, cheio de bactérias também agora, vai chegando reto, tem um ânus, você vai fazer cocô e sai de você. E o quimo agora chama fezes. Então, quando ele cai aqui
No intestino grosso, ele vai misturando aqui com as bactérias que tem aqui, vai começar a criar um monte de gases, também um monte de coisa. E o quimo, agora não é mais quimo, é fezes, tá? Então você vai de comida para bola alimentar para quimo, quimo para fezes. Ok, isso é uma explicação bem simplificada aqui do sistema digestório, tá bom? Mas talvez basta sobre isso aqui. Ok, e aqui a gente vê então em 2D, vamos dizer, as diferenças anatômicas na parte do sistema digestório. Então você tem o epitélio, né, que são as células do epitélio. Você vê que no esôfago, aqui a boca, sei lá, esôfago, ele é bem grosso, porque lá é muito atrito, né? E também, aqui, quando chega depois no canal anal, ele também acaba tendo uma espessura muito maior, né? Porque também tem muito atrito. Mas no estômago, se a gente olha aqui, o epitélio é uma célula só. Vamos dizer, é uma camada de uma célula. E obviamente aqui acontece muito outra coisa. No estômago tem a mucosa que ele cria, ele libera essas enzimas que a gente falou, hormônios e tal. E no intestino delgado, a grande capacidade dele aqui ele cria essas rugas assim um pouquinho para aumentar a área onde ele consegue captar a comida. E aqui que ele então a comida que está aqui, ele entra aqui, vai passando pelo estômago aqui, ele vai chegar no intestino delgado e aqui os nutrientes que o corpo quer vai entrar aqui. E o que o corpo não quer vai passando, vai chegar no intestino grosso e vai sair do corpo. Né? Então a comida anda aqui, né, nessas setinhas, assim, você vê que ele vai indo aqui da boca, esôfago, estômago e vai indo, tá? Se a gente fala então dos nutrientes, a gente então tem os macronutrientes, que é proteínas, gorduras e carboidratos. Proteína, você olha, por exemplo, um frango, tudo bem, tem muita proteína, mas também tem gordura, né? Você tem muito pouco carboidrato no frango. Tem um pouquinho de glicogênio, talvez alguma coisa. Mas no queijo, por exemplo, você tem carboidratos, porque você tem lactose, você tem gordura, você tem proteínas. Então, não é que existe só proteínas no queijo. Mas o teor é alto, então a gente fala, é uma comida proteica, né? Você vê que aqui é muita coisa de carne, produtos de animalia, né? Que contém muita proteína em geral. Mas também tem, obviamente, em outras coisas também da fauna também, né? Então você tem, por exemplo, brócolis, soja, né? Ou feijão, essas coisas também tem proteína, claro. E a gordura, você vê que tem, por exemplo, certas frutas, né? Sei lá, abacate, nozes. Eles colocam aqui um salmão, um peixe aqui como muita gordura. Sim, com certeza tem muita gordura, mas tem proteína também, obviamente. Tá? E você tem azeite, por exemplo, manteiga, essas coisas, tudo gordura. E você tem os carboidratos no final, que é então muita coisa, por exemplo, de trigo, feito de trigo. Tudo que tem de alguma forma açúcar, não banana, né? Tem algum tipo de açúcar. Coisas feitas, né, de padaria. Então, contém muito carboidrato. E você precisa os três desses aqui. Aí tem muitas... eu não sou especialista em nutrição, mas tem muita também essas modas, né? Falar, não vamos comer nada de carboidrato, come só gordura e proteína. Pelo que assim, os estudos mostram que você deve comer um pouco de tudo aqui para ter uma base alimentar mais ampla, mais completa. E não simplesmente cortar toda a gordura, cortar todo o carboidrato, né? Fica meio fanático com uma coisa assim. Os alimentos que recebem o nome de macronutrientes são aqueles que precisamos ingerir em grande quantidade por dia. Então são proteínas, gorduras e carboidratos. Se a gente começa com as proteínas, proteínas são compostas por longas cadeias de aminoácidos emendadas, né, por ligações peptídicas. Então você tem uma coisa que chama aminoácido, e você junta vários aminoácidos e forma um complexo desses aminoácidos, você vai ter proteínas, uma cadeia peptídica. A diferença entre uma cadeia peptídica e
proteína, que é peptídica, acho que conta até 10 aminoácidos, é uma cadeia peptídica, mas é a mesma coisa. O proteína é só um pouco maior, ele é mais complexo e tudo, mas é o mesmo sistema, é uma sequência de aminoácidos. E essa sequência é que é feita, né, dentro da célula da vida, né, das plantas e dos animais, nos ribossomos. O função tem várias funções de proteínas, mais estruturais, por exemplo, ele sustenta as estruturas dos tecidos. Por exemplo, colágeno é um tipo de proteína, né? Você tem elastina, por exemplo, é outro. Enzimas aceleram a velocidade dos processos químicos. Por exemplo, todos esses aqui a gente viu, lipases, amilases, essas coisas que digerem a comida. É um tipo de enzima, ele acelera o processo, né, de desmontar ou montar uma molécula, por exemplo. E a imunidade também, anticorpos, é um tipo de proteína. Tem outras proteínas, tá? Tipo, você tem contráteis, por exemplo, na musculatura, actina e miocina, né? Actina e miocina que se encontram são duas proteínas, né? São filamentos de proteínas que se encaixam e geram movimento. Então, o coração também é a mesma coisa, actina e miocina faz bombear o coração. Tudo isso é feito por proteínas. Então, proteínas a gente pode falar assim que é uma molécula muito, muito complexa, ele é bem avançado, ele acaba tendo uma função, tá? Isso aqui, obviamente, é importante para a gente ter, né, proteínas. Então, você precisa, para repor tudo, a proteína que você vai, inevitavelmente, assim, perder e quebrar a proteína, você vai perdendo, você precisa ingerir proteínas para o seu corpo, então, montar isso aí. E vamos dizer, a recomendação, mais ou menos 10 a 20% de ingestão energética diária total. Se você tem energia, a gente fala de proteínas também, é um tipo de energia. Então você vai completar lá o seu 100%. 10 a 20% disso aqui é proteína. Tá? E aí, talvez pareça um pouco assim, nossa, só isso, mas quando você come um pedaço de frango, carne, boa parte disso aqui é gordura também. Tá? E essa gordura que você come junto com a carne, ele é muito energético. Então acaba sendo difícil ter um nível de proteico muito alto. E eu, assim, vou evitar falar coisas que ofendem as pessoas, mas muitas essas coisas que você come proteico, esses pós-proteicos que você toma para ganhar massa muscular e tudo, né? Boa parte desse aqui é desnecessário. Se você come uma dieta boa, você come bem, você provavelmente tem proteína suficiente para criar músculos e tudo. Então, esses produtos muitos que você vende para ganhar massa muscular também é porque é uma indústria alimentícia, né? Que faz uma propaganda, né? Contrata um monte de famosos que ficam falando que isso aqui funciona e tá tudo certo e ganha muito, muito dinheiro em cima disso, né? Então tem uma indústria atrás, né? Que claro, né? Vai também contar mentiras aí para você falar, olha, se você não toma essas bombas, sei lá, de proteína, você não vai conseguir ganhar massa muscular, que na verdade não é exatamente verdade. Aqui você tem aminoácido 1, aminoácido 2, você tem, vamos dizer, uma cadeia R, que chama, né, que é diferente em todos os aminoácidos. Aqui você tem, então, esse aqui, o nitrogênio com o hidrogênio, é um amino, então por isso que chama aminoácido. E aqui uma carboxila, aqui, que é 2 oxigênio, 1 carbono e 1 hidrogênio. E o que acontece aqui, quando ele junta, ele arranca, vamos dizer, um oxigênio, um hidrogênio e pega mais um hidrogênio aqui, essa parte, e vira água. E quando isso acontece, ganha energia suficiente para um amino grudar no carboxila do outro aminoácido. Isso é uma ligação peptídica que chama. Chama isso porque é uma ligação, acho que covalente, normal, mas ele chama peptídico porque tem 2 aminoácidos envolvidos. E aí ele gruda e vira um dipeptídeo aqui. E se você joga mais um aminoácido aqui, é um polipeptídeo, sei lá. E você joga centenas desses aminoácidos, essa sequência aqui de diferentes aminoácidos, você acaba tendo uma proteína, um peptídeo. E depois uma proteína, ele é processado no complexo de Golgi, ele é processado de várias formas, e ele se dobra por causa que ele é hidrófobo a hidrófilo. Então ele vai se modificando lá dentro e cria um
um aspecto geométrico lá dentro que é diferente de uma proteína para outra proteína. E esse tipo de folding, né, que está acontecendo é o que dá as propriedades para cada proteína depois. Mas eles são muito complexos, porque envolve vários aminoácidos. Então, é uma molécula bem grande, né, se você for contar. Tá? Depois a gente tem gorduras. A gente acha ali em vários lugares. É bom não comer gorduras demasiadamente, mas melhor ainda é comer gordura boa e não gordura ruim. Tem gorduras que são mais saudáveis do que outros, tá? Então você tem gordura, você tem, por exemplo, triglicerídeos, que é um glicerol com 3 ácidos graxos, e viram triglicerídeos. Boa parte do estoque de gordura que você tem são triglicerídeos, né? Por isso que você olha também os seus triglicérides quando você faz um hemograma, alguma coisa. Colesterol também é um tipo de gordura. Tem fosfolipídios. Fosfolipídios, se vocês lembram da outra aula, é que você tem muito nas membranas celulares, né? São aqueles fosfolipídios, né? E eles contêm muita energia. E essa energia você pode aproveitar. Você come e vai conseguir usar ele como energia. Também a gordura serve como proteção térmica, né? Porque você tem uma camada de gordura, você acaba tendo mais proteção térmica, né? Para não passar tanto frio. Mas lembra-se também, o que esquenta realmente você não é exatamente gordura, né? É o músculo, né? Músculo é mais quente, né? Porque ele sempre gera uma energia, e toda vez que gera energia, né, você ganha um calor. Então, o que realmente mantém você meio quente é músculo, geral, tá? Excesso de energia que nós ingerimos é normalmente transformado em gorduras, triglicerídeos e armazenados em células adiposas. Você tem células que gostam de armazenar esses triglicérides e você acaba, então, ganhando, vamos dizer, células cheias de gordura, que você pode no futuro usar para energia, né? Se você precisar um dia no futuro, né? E se você lembra, tudo, na verdade, que você... o glicose, o carboidrato, proteína, todos esses aqui conseguem entrar lá no ciclo de Krebs e virar acetilcoenzima A. E a partir da acetilcoenzima A, você consegue criar gorduras, lembra? E... então você sempre consegue transformar lá tudo que você come, meio esses macronutrientes, em gorduras. Mas quando virou gordura, não dá depois, porque na hora que você chegou a acetilcoenzima A, você consegue a partir da acetilcoenzima A meio inverter o processo e criar triglicerídeos ou ácidos graxos. Mas você não consegue fazer o contrário. Então gorduras não conseguem virar carboidrato. Tá? Isso implica uma coisa, porque essa coisa do carboidrato, o pessoal fala se carboidrato faz mal, mas você precisa de carboidrato porque o cérebro precisa de glicose para funcionar. E se você não tem glicose, o corpo tem que fornecer de outras formas algum tipo de produto energético. Ele pode transformar, por exemplo, gorduras em corpos ketônicos, ou por exemplo, proteínas e tal. Só que dá acidez, né? Você pode ter um grande problema, pode até entrar em grandes problemas na pessoa. Se você não tem nenhum carboidrato, precisa ingerir um pouco. Gordura saturada não contém nenhuma dupla ligação na cadeia de carbono. Então, todas essas gorduras que você come que em temperatura ambiente vamos dizer, tem uma consistência, é dura. Manteiga, bacon, queijo. Você coloca manteiga em temperatura, vamos supor, ambiente. Aqui no Brasil, temperatura ambiente meio quente e derrete, mas ele não é líquido. Bacon também não é queijo. Porque é gordura saturada. Como ele não tem nenhuma dupla ligação, vamos dizer, tem uma cadeia de carbono aqui, tem os hidrogênios grudados nele. Como ele não tem nenhuma dupla ligação entre os carbonos, ele é reto. E quando ele é reto, você consegue compactar ele melhor. Ele fica mais resistente até de estragar e até de derreter e tal. Porque ele é reto, ele é mais compactado, né? Por isso que usava bacon, gordura antigamente, essas gorduras saturadas para armazenar com comida, né? Tem aquele carne de lata, não tem?
que é cheio de gordura, que faz ele não estragar tão fácil, né? Tá? E aí você tem gordura insaturada, que é que contém pelo menos uma, né? Pode ter vários duplas ligações na cadeia de carbono. O que acontece? Quando você tem uma cadeia de carbono aqui, com os hidrogênios, se você dá uma dupla ligação aqui, você tem que arrancar 2 hidrogênios, porque não cabe na cadeia, porque o próprio carbono ocupou essa vaga. E ele vai entortar. E quando ele entorta, ele não dá para compactar também, porque ele vai estar junto com outras coisas mais retas e outros formatos. E como ele não consegue compactar tão bem, ele acaba sendo mais líquido. Então, gorduras líquidas, azeite, agora está escrito abacate ou salmão, mas são as gorduras que estão lá dentro, vamos dizer. Mas azeite é um bom exemplo, por exemplo. Azeite, ele é líquido, né, em temperatura ambiente. Se você coloca ele na geladeira, ele endurece um pouco, né? Então é porque ele tem cheio dessas gorduras insaturadas. Depois tem uma gordura chamada trans. E ele é uma gordura insaturada que você quimicamente se adiciona hidrogênio, hidrogenização, acho que chama em português. Ele é uma gordura insaturada que você faz uma transformação. Que essa, vamos dizer, o formato de uma gordura insaturada torta, desse jeito, que entortou por causa da dupla ligação aqui, ele é cis, chama cis. Ele chama cis porque os 2 hidrogênios que sumiram foi aqui embaixo e ele entortou aqui. Mas quando você consegue, esse é um cis que chama, mas aí você consegue inverter os hidrogênios aqui e fazer ele um trans, que faz ele ficar reto de novo, mas mantém a dupla ligação. E você usa essa gordura trans justamente para ele ficar mais reto, a molécula, porque aí você dura mais tempo, a validade do produto aumenta. Ele também dá uma textura boa. Então, muita coisa assim, meio semi-pronto, que você compra, que é para durar bastante tempo, ou, por exemplo, ter uma textura melhor. Muito desse aqui pode conter gordura trans. Hoje em dia está mais difícil, porque gordura trans faz muito mal, né? Então, o pessoal evita fazer produtos com gordura trans, né? Então, seria uma gordura insaturada que você forçou a endireitar, tá? Então a gente tem aqui batatinhas, bolos industrializados, molhos prontos, sei lá, pipoca de micro-ondas. Eu estou falando, obviamente, que tem molhos prontos que não tem gordura trans, mas aí você tem que ler lá, não tem gordura trans. Tá? Então o que acontece? 25 a 40% da ingestão energética diária total deveria vir de gorduras. Então a gente lá tinha proteínas 10 a 20%, gorduras vai ser 25 a 40% mais ou menos, tá? Obviamente que tem pessoas que precisam mais, precisam menos, mas uma média assim, mais ou menos, tá? E aí eu fiz uma coisa, se eu fiz a gordura saturada, ok, não é a coisa mais saudável do mundo, em excesso, muita manteiga, muito bacon, não faz bem, porque dá problemas cardiovasculares, tá? Principalmente porque é bastante energético e vai ser, vamos dizer, armazenado no seu corpo. E é um pouco complicado, muita gordura saturada. Gordura insaturada é tão energética quanto, mas o corpo tem um jeito mais saudável de lidar com ele, tá? Eu não sei se tem várias teorias por quê, eu acho que tem explicações disso aqui, aí teria que ver na literatura por que isso acontece, mas azeite, gordura em salmão, abacate, essas gorduras insaturadas são mais saudáveis e tendem a, ao contrário, talvez evitar problemas cardíacos, né? Isso não significa que você vai pegar azeite e beber azeite, né? Porque ele é absurdamente energético e vai se transformar em gordura sem você, aí você vai ficar engordando e tal. Talvez não é muito bom, tá? Mas gorduras insaturadas são boas. E você tem 2 gorduras insaturadas, que é o ômega 3 e o ômega 6, que você precisa comer. Ômega 3, por exemplo, tem em fígado, tem em salmão e essas coisas. É muito importante você conseguir um pouco de ômega 3, pelo menos, que ele tem a ver com vários processos no corpo aí, importante.
Gordura trans, basicamente risca, tenta evitar ao máximo, não faz bem, ele dá problemas cardiovasculares, é um pouco mais complicado. Depois a gente chega nos carboidratos, e os carboidratos, vocês que mais conhecem assim, é pão, né, açúcar, esse e tal. E aí, muita gente fala que carboidrato faz mal e tem glúten e coisa assim. Não é bem assim, é um pouco mais complexo do que isso. Carboidrato é importante comer, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa alimentação por muito, muito tempo. O pessoal fala que desde a agricultura chegou e tal. Mas antes disso a gente também comia fruta e tudo, né? Degradáveis, a gente tem o monossacarídeo glicose, uma molécula de glicose, vamos dizer, o corpo consegue aproveitar. E tem o disacarídeo, lactose, por exemplo. Então, o que quer dizer? O monossacarídeo, glicose, por exemplo, o monossacarídeo, ele é só um sacarídeo aqui. Tem outros, tá? Mas o glicose é mais famoso. E o disacarídeo, lactose, seria então um glicose e uma molécula de galactose. Galactose e glicose é muito parecido, tá? Praticamente a mesma coisa, mas é um pouco diferente. E um glicose e um galactose juntos é lactose, é isso que tem no leite, tá? E se você é intolerante à lactose, é porque você não consegue quebrar o lactose em glicose e galactose. E aí você não consegue aproveitar o lactose. Mas o monossacarídeo é o glicose, por exemplo, é vamos dizer, uma glicose, um sacarídeo só. O disacarídeo, lactose, é uma glicose mais uma galactose, então é di. Depois tem polissacarídeo, por exemplo, amido produzido por plantas. Aí ele inclui um monte de glicose em cadeias e tal, talvez algum outro tipo de sacarídeo também. E aí você tem o amido. Outro polissacarídeo é glicogênio, né? Porque a gente come carboidratos e você estoca o carboidrato que você comeu, que você não consegue aproveitar no momento, como glicogênio na musculatura e no fígado, que também é um monte de glicose num complexo proteico. E aí acaba sendo um polissacarídeo, né? São vários sacarídeos. E não degradáveis seria coisas que você não consegue aproveitar, né? Porque esses aqui o seu corpo aproveita, né? Você consegue aproveitar a energia que está aqui dentro desses para você, né? Porque essas moléculas contêm um monte de energia que a planta colocou aqui dentro, tá? Não degradáveis é fibras alimentares, celulose e lignina, por exemplo. Celulose é o mais famoso, mas, por exemplo, grama, né? É muita celulose, você não consegue muito aproveitar ele, né? Tem bichos que conseguem, mas eles ficam fermentando eles junto com bactérias. Vacas, por exemplo, um bicho tem um intestino gigantesco, a gente não tem. Na verdade, poucos primatas conseguem comer folha e grama. Alguns conseguem. Bugio, por exemplo, come muita folha, né? E tá tudo certo. Mas normalmente os bichos carnívoros, omnívoros, precisam de alguma coisa assim mais preparada, não consegue comer a celulose diretamente. Embora que tenha animais que façam isso. Tá? Fibras alimentares, por exemplo, se você come uma coisa assim menos refinado, por exemplo, uma coisa mais integral, parte que está dentro daquele coisa integral que você está comendo é celulose, por exemplo, ou alguma outra coisa que o corpo não consegue digerir. E ele é muito saudável, por várias razões ele é muito saudável. Comer fibra, por exemplo, baixo colesterol, porque ele meio rouba um pouco do colesterol, ele vai levando embora. Ele também faz o intestino funcionar melhor. Ele melhora, vamos dizer, as bactérias no intestino. Ele evita certos cânceres também. Então, e a gente come pouco fibra em geral, né? A gente come tudo processado já, né? Farinha branca, açúcar. E aí você fala assim, açúcar refinado não é muito bom, né? Aí você fala, ué, uma banana também tem açúcar. Sim, mas uma banana tem também um pouco de fibra lá dentro, tem outras coisas nutritivas lá que são muito melhores do que simplesmente comer açúcar, né? Então, fruta é recomendável comer porque inclui um monte de vitamina, um monte de outras coisas, em vez de simplesmente comer coisa açucarada, né? Misturar alguma coisa cheia de açúcar para dosificar, né? Carboidrato, 45 a 60% da ingestão energética diária total. Então você vê que
carboidrato, a gente precisa comer carboidrato de novo. É bom comer carboidrato bom, né? Por exemplo, uma coisa mais integral, as cascas, né, das coisas, por exemplo, milho, né, tem fibras nele também, o próprio feijão tem um pouco, umas frutas, essas gominhas que tem aqui dentro, que tem alguma semente e tal. Ótimo comer também essas coisas que a gente não consegue digerir, né? E obviamente, de vez em quando, a gente não é louco, né? Tem que comer um doce também e tal, né? Mas talvez evitar um pouco, né? Que tem grandes problemas, né, de obesidade, né? No Ocidente, pelo menos, né? No Brasil também, né? Mas isso não diz porque vai que você é uma pessoa que precisa engordar, né? Você tem que comer mais, né? Não é para comer menos. Então é meio pessoal isso aí, né? O que você precisa fazer, né? Açúcar, tá? 10% de ingestão energética diária é açúcar refinado. E melhor ainda, menos do que isso. Mas recomendação às vezes falar, porque é meio impossível não comer açúcar, nada, nem nunca um doce, um sorvete, nada. Fala. Mas entendam, o sorvete é muito energético, né? Uma coisa aqui com açúcar pura é energia pura. E isso aqui faz você acaba, porque como se você come muito açúcar, essas coisas, esse açúcar, se não é usado para alguma coisa, ele vai ser formado, vai ser transformado em gordura, por exemplo. Você vai ganhar peso. E também estressa muito, né, o pâncreas, né, para liberar insulina e pode dar um diabetes tipo 2 no futuro. Então, a gente tenta evitar esses carboidratos muito rápidos, né? Porque quando você come um carboidrato muito rápido, coisa refinada, estressa muito o pâncreas também, né? Dá uma tolerância à insulina, né? Que vai levando, então, a um diabetes, por exemplo. Então é bom evitar açúcar. Então aqui, vamos dizer, seria um grão de alguma coisa, né? Então o que que a gente tem aqui? A gente tem um embrião aqui, a gente tem um endosperma e uma casca aqui. Então, quando você come uma coisa refinada, eles tiram todo o embrião, onde tem o DNA, um monte de coisa, e tira a casca, porque eles são um pouco mais chatinhos de comer. E o endosperma é basicamente o amido. E aqui dentro é mais gostoso. Então ele fica refinado, bem branquinho, assim, uma farinha, por exemplo. Só que você perde todos os nutrientes, toda coisa boa, coisa saudável, tá aqui, ó, na casca, tá no embrião. E você acaba jogando fora isso aqui. E aí você fica só com a parte energética. Num produto integral, eles não jogaram fora a casca, nem o embrião. Então eles moeram tudo isso aqui. E você está comendo tudo isso aqui. Aí você ganha todos esses nutrientes que tem aqui, fora dessas coisas não degradáveis, né, que você não consegue aproveitar, que vai ser bom para bactérias na flora intestinal e tal. Então assim, coisa integral é bom, é muito saudável comer. E aí, chegando a vitaminas e minerais essenciais, quase terminando isso aqui, a gente tem várias vitaminas, tem vitaminas solúveis em água, tem vitaminas que não é solúvel em água. Então você tem, por exemplo, B12, aqui ácido fólico, B9, né? Eles trabalham muito em conjunto e falha neles podem dar anemia. Ácido fólico também é muito, muito, muito importante durante a gestação, né? Para não dar problema no feto e dar problemas bem graves. Então, normalmente, você complementa durante a gravidez, né? As mulheres com ácido fólico de alguma forma, para ter certeza que tem, né? E tem o B12 também, um meio ativo, o outro aqui um pouquinho, né? Porque o ácido fólico ele tem um grupo metila nele, que o B12 leva embora junto com ele e ativa ácido fólico. Então, eles trabalham meio em conjunto, os dois. Super importante. Você tem o B1, B3, vários desses do B, por exemplo. A história é que antigamente você achava uma vitamina e falava, é vitamina B. Depois você percebeu que tem as vitaminas, tem vários tipos. Você achava que todos eram a mesma coisa, mas não são, né? Então B1 é timina, por exemplo, e vários desses do B estão envolvidos na respiração celular, que criam aqueles coenzimas que levam elétrons entre, vamos dizer, o ciclo de Krebs, vamos dizer, até a fosforilização oxidativa, né? Então, na ADH, por exemplo, fala H2.
né? Essas vitaminas você precisa para isso. B12 também é bom falar rapidinho, que só tem quase B12 em produtos de animais, né? Então carne, fígado, etc. Então, pessoa que é estritamente vegetariano ou vegano tem que talvez tomar algum complemento de B12 para ter certeza que tem, porque é bem perigoso faltar B12. Vitamina C está envolvido na produção de colágeno, entre várias outras coisas, e ali falta dele dá aquele escorbuto, né? Que os marinheiros antigamente morriam, né, em massa, né, nos navios, porque acabavam as frutas a bordo e eles acabam comendo só peixe, sei lá, salgado e tal. E acabava tendo escorbuto e você começa a meio sangrar por dentro e morrer, né? Vitamina D tem a ver com absorção de cálcio, por exemplo, e outras coisas. É que cada vitamina dessa talvez às vezes está envolvida em vários processos. Vitamina A tem a ver com a visão, mas também o cérebro para funcionar. Vitamina E é um tipo de antioxidante. Vitamina K, chama K por causa da coagulação, né? Ele ajuda na coagulação. Então todos eles são essenciais, você precisa ingerir para sobreviver, não dá para viver sem um desses aqui, vai dar muito problema. Normalmente se você come uma variação grande de coisas, você come um pouco de salada, verduras mais verdes, esses tipo espinafre, couve, essas coisas. Você come um pouco de carne, talvez, ou se você é vegetariano, pelo menos complementa com alguma coisa. De repente você come ovo, algumas frutas e tal. Provavelmente você vai ingerir de tantas fontes que você provavelmente tenha tudo o que você precisa. Por isso que é um pouco perigoso simplesmente falar eu só vou comer uma coisa. Porque aí pode começar a faltar coisas, né? E aí você tem também zinco, magnésio, cálcio. Cálcio tem a ver com osso, por exemplo, né? Mas tudo bem. Aqui é uma aula disso aqui, daria horas para explicar. E eu não sou nutricionista, então eu sei mais ou menos por cima só as coisas aqui como funciona. A vitamina D é interessante porque o colesterol que você tem na sua pele se transforma em vitamina D, né? Então você, na verdade, sintetiza a vitamina D. E a vitamina, na verdade, significa que você precisa ingerir, né? Você não consegue produzir por conta própria. Mas vitamina D, na verdade, o seu corpo cria, né? Quando bate ultravioleta na sua pele. O seu corpo faz vitamina D. Então é um pouco estranho que ele é uma vitamina, mas ele também foi um desses aqui que eles achavam que era uma vitamina, e é tão famoso a vitamina D que continua chamando ele de vitamina. Tá? Mas ele seria um outro tipo de nutriente, talvez, que você precisa. Tá bom? Os alimentos que recebem o nome de micronutrientes são os que precisam ingerir em pequena quantidade por dia. Normalmente são medidos em microgramas ou nanogramas, às vezes. É bem pouco, pouquíssimo. Vitaminas e sais minerais, né? Falando em sal, nos sais minerais, né? NaCl, né? Sódio e nótrio, né? Sódio e cloro. O sódio e cloro se ingere demais, né? Sal. Então tem que tomar um pouco cuidado também em ingerir sais demais, né? Porque aumenta a pressão sanguínea, por exemplo. As vitaminas e os sais minerais regulam o funcionamento do corpo humano e a falta deles causa doença. E depois, finalizando, talvez aqui, água, né? A gente não falou muito de água, mas 70% do nosso corpo é composto por água. Crianças têm mais porcentagem e idosos têm menos. Tá? A água é a base da vida, né? Facilita o trabalho das enzimas digestivas, é uma coisa que ele faz. Permite certas reações químicas dentro das células. Eu imagino que quase todos, eu não consigo imaginar. Inclusive as proteínas que estão lá, né? Eles vão dobrando de forma correta por causa de água, né? Porque uma parte gosta de água, o outro não, né? E ele consegue se dobrar de uma forma por causa da água. Então falta água, ele não vai funcionar também. Então basicamente tudo, como a vida foi criada na água, a água é tão normal para a gente ter que tudo tem uma função que tem a ver com a água, parece, no corpo, né? Facilita o transporte para dentro e para fora das células,
regula a temperatura do corpo, porque o sangue ajuda a regular a temperatura do corpo e boa parte do sangue é água. Constitui boa parte do sangue para facilitar o transporte. Você vê que tudo anda pela água, cai no sangue para um nutriente que o intestino capta, ele vai passar, sei lá, para o coração, para o cérebro, sei lá, algum lugar. Ele faz o quê? Ele pega a corrente mais fácil, que é o sangue, né? Ele vai, como se o sangue transportasse as coisas pelo corpo, né? Dissolve as impurezas do sangue filtrado pelos rins, formando urina. Então, os mamíferos pegam a ureia, né? Que é, aliás, o hidrogênio, não, o nitrogênio que você come, por exemplo, de proteínas que você come. Ele vai transformando essas coisas no fígado para lá e para cá e cria um excesso de nitrogênio que vai dar um amoníaco. E amoníaco é muito nocivo, aí o corpo faz ureia e a ureia tem que ser jogada fora, porque a ureia não faz bem. Aí a ureia vai no sangue, vai ser filtrado no rim, vai misturar com a água e você faz xixi para jogar fora basicamente a ureia, porque você quer se livrar da ureia, tá? Que tem nitrogênio lá dentro, tá? Normalmente é recomendado ingerir 2 litros dia de água, mais ou menos. E lógico, dia quente tem que tomar mais, dia frio talvez nem tanto, né? E tudo é moderado, ficar ingerindo 4 litros não faz bem também. Então tem um limite máximo também aí de água. Mas em geral o povo toma pouca água, né? Muita gente toma pouca água, que pode dar certas ressecagem, isso pode também dar, acho que pedra de rim, né? Essas coisas também de, por exemplo, tendinite calcário, problemas nos tendões e tudo. E, tá, gasto de energia, ciclistas aqui. Então, o que que você tem? Você tem uma coisa, você tem 3 coisas. Tem uma coisa chamada metabolismo basal. Esse é o gasto energético sem contar com atividades físicas. Então, simplesmente que eu tô aqui vivo, pensando, meu coração tá batendo, eu tô respirando. Dentro de todas as células meus tá tendo bombas, bombeando moléculas para lá para cá. Tudo tem um gasto energético. Estão pagando em ATP o tempo todo. E isso é mais ou menos 50% a 70% do metabolismo. Então, por exemplo, eu simplesmente sem fazer nada, eu só estou aqui batendo um papozinho, eu estou dormindo, eu tenho um gasto energético. Você sempre vai ter. Mais ou menos 50% a 70% do gasto energético total. Você tem mais 5 e 10% termogênese. Não varia muito. Termogênese é o gasto energético que você tem que ter para dissolver os alimentos, tá? Então você gasta energia, você ingere um monte de comida, você tem os nutrientes lá, energéticos, tudo, mas você vai ter que gastar uma energia para quebrar essas moléculas também, tá? E perde-se em calor e tal. Então, parte da energia que você realmente está ingerindo vai se perdendo, porque você tem que pagar uma coisa. É meio estranho, né? Você, tipo, no alimento tem bastante energia, mas você paga um pouco de energia para ter acesso a isso aqui, né? Então, você gasta isso mais 5 a 10%. E a atividade física, 20 a 40%. Né? Varia muito entre os indivíduos. Então, o que significa isso aqui? O metabolismo basal não muda muito. Muda um pouquinho, tá? Mas vai mantendo mais ou menos. Termogênese, mesma coisa. É meio igual entre duas pessoas. O que muda é a atividade física. E a atividade física é o seguinte: você tendo uma atividade física alta, você gasta mais energia. E se você gasta muita energia, você gasta mais energia do que se ingere, você está emagrecendo. Então, se você quer perder peso, você tem um peso acima. Um bom jeito é comer comida saudável, não comer em excesso e fazer uma atividade física. Porque aí você vai ter um déficit e vai começar a gastar dos depósitos de gordura que você tem. E você acaba tendo aquele peso ideal que você tem. Por isso que a atividade física é muito, muito importante. Ele é muito, muito envolvido quando a gente fala sobre nutrição. Porque a única coisa aqui do gasto de energia diária que você consegue voluntariamente mudar é a atividade física. Porque o metabolismo basal e termogênese vai ser a mesma, não muda muito. Então, se a gente pega um ciclista de elite, por exemplo, num dia de que ele realmente está se fazendo Tour de France, alguma coisa, ele pode gastar 7.000 calorias no dia. E um sedentário, de atividade física, né? E um sedentário, 400 por dia.
porque ele só levanta um pouco para ir para a cozinha, ele levanta para fazer algumas coisinhas e tem um gasto. Então você vê que o gasto é muito, muito diferente entre os dois. Então, claro, né? Então, se você faz um dia da atividade física, você anda, você faz essas atividades, vai no parque, dá umas boas voltas, anda de bicicleta, você vai ter um gasto de energia bem maior do que simplesmente ficar em casa. Certo? Era isso que eu queria falar. E olha, realmente eu não sou nutricionista, eu só estudei ciências de medicina. Eu sei mais ou menos por cima, mas essas aulas faz parte também de um curso, né, que a gente tem, né, online. Então, eu espero que vocês entenderam alguma coisa. E isso aí, faz inscrição aqui no canal. A gente fala também, além de ciências de medicina, a gente fala muito de evolução humana, que é o meu preferido, na verdade. É isso aí.